E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Vasco e Cruzeiro, que se enfrentam nesse domingo, dia 19 de setembro, a partir das 4 horas da tarde em São Januário, pela abertura da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois times ocupam a zona intermediária da tabela, o Vasco em 10º lugar com 33 pontos conquistados e o Cruzeiro um pouco abaixo com 30. O que significa que em caso de vitória o Cruzeiro iguala a pontuação do Cruz Maltino, mas não tem como ultrapassar pelos critérios de desempate. O Vasco já tem 9 vitórias e o Cruzeiro, por empatar demais na competição, tem apenas 6 até o momento. Então, mesmo se a gente vencer, o Vasco seguirá à frente na tabela. Mas falando das prováveis escalações e começando com o Vasco de Fernando Diniz, um provável 11 inicial tem o goleiro Vanderlei, a zaga com Ricardo Graça e Leandro Castan, lateral direito Léo Matos, lateral esquerdo Riquelme. No meio-campo, o Andrei como um primeiro volante, o Marquinhos Gabriel saindo um pouco mais para o jogo, o Nenê como meio atacante central, Morato caindo mais pela ponta direita, Léo Jabá na ponta esquerda e Germancano no comando de frente. Essa é a base de time do Vasco, que jogou na última rodada contra o CRB e quase venceu fora de casa. Acabou tomando um gol ali no final, mas foi um time agressivo que mostrou algumas coisas interessantes e até alguns indícios aí de que o treinador Fernando Diniz pode fazer um bom trabalho. Eu sei que alguns podem estar estranhando aqui o Marquinhos Gabriel como um segundo volante, mas ele realmente jogou assim, tá? Não como um volante de fato, mas como um jogador que saía mais pro jogo, se movimentava bastante em campo, né? E o próprio Andrei, que é o único volante de origem, não é normalmente um primeiro volante. Também é um cara que sabe sair mais com a bola, bate bem de fora da área, inclusive. Nomes conhecidos o Vasco tem muitos, né? O goleiro Vanderlei, experiente, muito bom goleiro. Leandro Castan também, um zagueiro com uma carreira consolidada. Léo Matos também, um lateral experiente, jogou algum tempo fora do Brasil. Ricardo Graça também, um jovem zagueiro, que inclusive fez parte do elenco da seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro olímpica, né? Ele não chegou a jogar, mas estava no grupo. O Nenê é um meio atacante experientíssimo, né? Jogador que chegou recentemente ao Vasco, ele estava no Fluminense. Em tese, tá voltando para encerrar a carreira no clube. O Morato é um bom atacante, inclusive fez gol na gente no primeiro turno. E lá no ataque, o Germancano, um excelente finalizador, viveu uma fase ruim recentemente, mas voltou a marcar na última rodada e é o artilheiro do Vasco na temporada com 15 gols anotados. Agora falando do Cruzeiro, de Vanderlei Luxemburgo, que não terá Vanderlei Luxemburgo no banco porque foi expulso na última partida. O provável 11 inicial tem o goleiro Fábio, a zaga com Ramon e Eduardo Brock, lateral direito Cáceres, lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio-campo, os volantes Adriano e Rômulo, o Wellington Nem como meio atacante centralizado, Claudinho mais pela direita, Dudu pela esquerda e Marcelo Moreno na frente. Essa é a lista dos 23 jogadores do Cruzeiro que estão relacionados para essa partida, tá? De novidade, a gente tem as ausências de Bruno José e Marcinho, que não viajaram. O Bruno José por causa daquela lesão no tornozelo e o Marcinho por um incômodo no pé direito. As novidades são o zagueiro Rodolfo e o volante Ariel Cabral. Dividindo aí por posição, esses são os 23 jogadores do Cruzeiro que viajaram para o Rio de Janeiro, né? 2 goleiros, 5 zagueiros, um lateral para cada lado, 6 opções aí para volante, né? E aí 8 jogadores que são mais meia atacantes. Até me chamou um pouco a atenção esse monte de zagueiro e de volante, né? Mas pelo que eu olhei ali no elenco, o Cruzeiro não tinha nenhum outro jogador profissional que pudesse ser uma opção para meia ou atacante, né? A gente tem, por exemplo, o Keké, que tá voltando a treinar, mas ainda não tem condição de jogo. E teríamos também alguns garotos lá no time sub-20, mas o Luxemburgo não optou por subir nenhum para essa viagem especificamente. E nessa provável escalação do Cruzeiro, eu pontuaria realmente uma dúvida: se vamos começar com o Dudu ou com o Felipe Augusto na ponta esquerda. O Dudu foi titular na última partida, não jogou bem mais uma vez, e o Felipe Augusto, que entrou no segundo tempo, até conseguiu fazer alguma coisa. Nada de muito relevante, né? Mas ele conseguiu dar sequência a algumas jogadas, fazer uns cruzamentos ali, coisa que o Dudu teve muita dificuldade para fazer durante o primeiro tempo. Marcelo Moreno deve seguir no comando de ataque, o Wellington Nem também mais uma vez fazendo esse papel ali de um segundo atacante. Claudinho, que tá com moral porque fez gol, deve ser realmente o escolhido para meia direita. A dupla de volantes provavelmente seguirá Rômulo e Adriano, por mais que o Luxemburgo tenha outras opções, né? Ou melhor, o Belé
Eliette, que é quem vai comandar o time à beira do campo, tem volantes de diferentes características, por exemplo, Flávio e Nonoca, que são mais de pegada, o Ariel Cabral, que sai mais pro jogo, o Marco Antônio, que é mais criativo. Nas laterais também devemos seguir com Cáceres e Matheus Pereira mais uma vez, e a zaga, apesar de alguma contestação, especialmente com relação ao nome do Brock, provavelmente também será mantida. E sobre o Fábio, eu acho que nem tem necessidade de falar, ele é titular do time. O meu palpite pro jogo vai ser Vasco 2, Cruzeiro 4. Os gols do Vasco serão marcados por Cano e Nenê. O Cruzeiro balançará as redes com Moreno, Wellington Nem, Eduardo Brock em cobrança de falta e Felipe Augusto. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, qual o seu palpite de placar, e também deixa aí como você escalaria o Cruzeiro se fosse o responsável. Lembrando que o jogo hoje é naquele horário clássico de futebol, tá? Domingão, 4 horas da tarde, vai ter transmissão de TV por TV aberta pela Rede Globo e vai passar também no Sport TV e no Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 6 da tarde, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer aquela tradicional live, trocar uma ideia sobre a partida, e tomara que dessa vez a gente esteja bem mais feliz do que estivemos na última quinta, seja com o desempenho do Cruzeiro, seja com o desempenho da arbitragem, né? O Cruzeiro pode ganhar ou pode perder, mas ser roubado é foda. Mais tarde a gente conversa então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!